Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando mais um episódio do Impacto na Encruzilhada, episódio número 151. Por onde anda o novo normal? Há coisas que envelhecem bem e outras que envelhecem mal. Uma delas é a tal expressão novo normal. Se nos idos de 2020, e nem faz tanto tempo assim atrás, nos nossos tempos lá de confinamento, essa expressão era o hit do momento, lembra? Novo normal. Pois bem, pouco tempo depois, ela não só envelheceu mal, como desapareceu. Mas eu trago aqui ela para a gente tentar refletir sobre o que ocorreu na fantástica fábrica do impacto nessa era pós-pandêmica. Afinal, vimos uma coleção de previsões, tendências, estudos que cravavam certas coisas e projetavam um mundo dos sonhos. Vocês se lembram? Pois é justamente isso que eu vou trazer aqui nesse episódio. Fazer um apanhado de algumas das promessas feitas, tendências dadas como certas e permanentes, para a gente pensar junto se a gente não foi ingênuo demais nesse rolê, e se a gente não segue sendo ainda ingênuo demais nesse rolê. Afinal, naquele momento, auge lá da pandemia, a gente precisava crer, né, acreditar em alguma coisa mais utópica. Né, o brincando aqui na expressão popular, a gente precisava segurar na mão de Deus e ir, né? Pois bem, foi o que a gente fez. E 4 anos depois, é só 4 anos, tá, gente? Parece que faz muito mais do que isso, né? Pois bem, 4 anos depois, bora dar uma olhada nisso de novo, né? Claro, olhando com a lente no nosso setor, na fantástica fábrica do impacto. De novo, sem nenhum dado aqui acadêmico, é basicamente o DataFábio aqui, é esse recorte empírico que eu tenho observado. Tá bom? É por aí que nós vamos. Bom, o primeiro ponto é a gente precisa, obviamente, falar sobre o tal do recorde de doações, não é mesmo? Primeiro o fato, sim, houve um recorde de doações no ano de 2020. Tem vários estudos que mostraram isso, marcadamente puxado por empresas, tá? As empresas puseram a mão no bolso e, de alguma forma, precisavam sair bem na foto naquele momento. A questão é que esse fato inundou o nosso setor com previsões e tendências para lá de otimistas e cor-de-rosa, na linha do nossa sociedade ou nossas empresas, blá blá blá, mostraram a sua generosidade. E isso não tem mais volta. Veio a dificuldade da pandemia e a sociedade, as empresas foram lá e mostraram que podem ser solidárias e blá blá blá. Bom, quem de nós não embarcou nessa narrativa, não é mesmo? Que atire a primeira pedra. Pois bem, esse mantra nos deu força para a gente sair da lama em que a gente estava metido naquele período auge da pandemia. Abrindo um parênteses só para lembrar, tá? Governo Bolsonaro, recorde de mortes, antivacina, boicote à vacinação, insegurança alimentar, boiada passando. Vocês se lembram, né? Tem muito mais coisa, mas só para lembrar do contexto. A gente estava num contexto bastante fundo do poço, tá bom? E, obviamente, a gente se agarrar em boias salvadoras como essa, certamente era bem interessante e necessário, não é mesmo? Bom, muitas organizações e pessoas foram sim beneficiadas, impactadas por essa onda, por esses recordes de recursos. Isso é outro fato que a gente não pode negar. Sim, novas iniciativas foram colocadas de pé, em tempo recorde, o setor filantrópico do investimento social privado, sociedade civil, promoveram uma porrada de coisas super potentes, que fizeram sim muita diferença para aliviar os estragos que a pandemia trouxe aí para uma porrada de gente. Isso é fato, tá bom? Beleza, mas ao embarcarmos nessa onda da generosidade cor-de-rosa e no recorde de doações, talvez a gente não tenha sido capaz de refletir criticamente sobre isso, questionando se de fato essa tendência realmente iria parar de pé,
se ela era sustentável, como a gente sonhava que fosse. Bom, passado esse tempo, corte no tempo, a gente sabe, fato, não parou de pé. Isso é fato. Essa tendência não se sustentou ao longo do tempo. Inclusive, a gente já falou sobre isso aqui, episódio 143 com o JP, link na descrição. Bom, passados 4 anos, de 2020 para cá, o que a gente viu foi o setor retomar patamares de recursos de mais ou menos 10 anos atrás, sem cálculo de correção de inflação, tá? De uma maneira linear aqui, tá bom? Então, se a gente em 2020 estourou, arrebentou a boca do balão com recorde de recursos, em 2024 a gente voltou na casa lá de 2014, 15, por aí. Isso também, já falei sobre isso aqui, link na descrição aí do raio-x do Censo GIF. Bom, portanto, no quesito recorde de recursos ou volume de recursos, o nosso pós-pandemia foi de retorno ao patamar de meados da década de 2010. Simples e triste assim. Embora a gente ainda escute uma certa forçação de barra na narrativa para cravar que a tendência de crescimento e tal, bom, a gente recuou e está tentando retomar índices que certamente podem ser muito melhor do que há 10 anos atrás, não é mesmo? Daí te pergunto, amigo ouvinte, onde foi parar esse novo normal recheado de generosidade, de solidariedade, de que as doações iam se sustentar nesse patamar mais alto? Onde é que foi parar isso? Bom, se você souber onde ele foi parar, avisa a gente, tá? Porque eu, sinceramente, não sei onde ele foi parar. Bom, com isso posto, né? E antes de fechar esse tópico, eu não estou dizendo aqui que tá tudo uma merda no nosso setor. Não é isso, tá bom? Estou apenas dizendo que a gente projetou um cenário extremamente otimista e cor-de-rosa demais, que pouco tempo depois se mostrou muito fora da realidade. Daí eu fecho com a seguinte questão. A gente aqui foi ingênuo ou otimista demais em projetar um cenário cor-de-rosa demais? Ou a realidade do mundo pós-pandemia se mostrou mais cruel, mais individualista e menos solidária do que a gente gostaria? E aí, o que você acha? Um misto das duas coisas? Bom, não sei, deixo aí para você refletir, tá? Pense a respeito, compartilhe aí sua resposta, amigo ouvinte. Bom, a segunda projeção aí que veio nos tempos de confinamento era de que o home office veio para ficar. Estava já instaurado como algo eterno, não é mesmo? Não sei se você lembra, né? Lembra quando várias empresas anunciaram que o home office seria o novo normal, né? Seria transformado em prática permanente. Inclusive, várias organizações, né, fecharam seus escritórios, devolveram, né, aluguel e tal. Beleza. Pois bem, 4 anos depois, o que a gente está vendo na Fantástica Fábrica do Impacto? Bom, a gente está vendo que basicamente o novo normal é o tal do regime híbrido. Você pode ver aí anúncio de vagas, é o que mais a gente vê. Na prática, o tal do regime híbrido é 2, 3 dias da semana no escritório e os demais trabalhando de casa. Bom, pessoalmente eu sou a favor desse modelo, tá? Só para deixar registrado aqui, acho que ele tende a funcionar bem. Mas esse formato tem alguns problemas, não é mesmo? Primeiro, se é necessário voltar, por que apenas 2 dias da semana ao escritório? Bom, o que se alega é que esses 2 dias ou 3 presenciais, eles contribuem para construir a tal da cultura organizacional, que os times ficam mais coesos, vestem a camisa e estão no mesmo barco organizacional. Até aí, beleza, né? Embora isso seja possível de ser feito, é mais difícil sim, mas é possível de ser feito virtualmente, não é mesmo? Bom, o problema para mim começa quando esse tipo de prática serve muitas vezes para não repensar o próprio modelo de gestão da organização. Afinal, gestores que precisam gerir presencialmente suas equipes são bons gestores?
gestores que têm dificuldade de gerir à distância suas equipes, são maus gestores? A organização que opera nessa lógica está no modelo adequado de gestão? Conseguiu repensar o seu modelo de gestão? Bom, deixo no ar aí para a gente pensar. Bom, outro aspecto é que esse tal regime híbrido, ele bloqueou aquela tendência de crescimento da diversidade regional de pessoas nas equipes, não é mesmo? Agora, se a pessoa quiser seguir naquela equipe ou quiser entrar naquela vaga que está aberta, ela precisa morar na cidade sede da organização, não é mesmo? Ou na mesma cidade ou perto dela para bater cartão lá nos 2 ou 3 dias da semana em que isso se tornou obrigatório. Isso é bem ruim, não é mesmo? Mas é o novo normal, é o tal do regime híbrido. Afinal, nesses dias que é preciso ir ao escritório, a gente tem visto atividades que justifiquem isso? Justifiquem o regime presencial? Ou na prática fica cada um ali conectado no seu notebook em reuniões virtuais? Olha, isso também tem ocorrido, tá? Então, no final, a pessoa fica com aquela sensação de otária, né? De fui para o escritório, mas fiz tudo conforme, como se eu estivesse na minha casa trabalhando. Pois é, que estranho, não é mesmo? Se é isso que está rolando, qual o sentido de forçar a barra para todo mundo voltar ao escritório? Deixo no ar a pergunta porque eu não tenho visto respostas, tá? Bom, pois bem, o home office se tornou um regime efetivo para várias organizações do setor. Então, o regime híbrido é o novo normal, mas o home office veio para ficar em várias organizações do setor. Isso é muito legal de destacar aqui. Né? E essas organizações que continuaram operando home office têm sim lidado com esses desafios de cultura, de gestão, de liderança. Faz parte. Né? Estão lidando com isso e lidariam também com eles no presencial. Acho que isso está colocado também. Já para outras organizações do setor, a volta ao escritório e, em geral, né, no formato híbrido, é o que veio para ficar, é o novo normal. Foi muito, em muitos casos, goela abaixo, tá bom? E não me parece que a gente vai voltar a um modelo totalmente remoto, não, nesses casos, tá? Acho que é mais tendência a voltar cada vez mais para o presencial. De novo, data Fábio aqui, não tenho nenhuma dado concreto da minha cabeça, tá? Bom, e aí deixo no ar essa pergunta para você que está ouvindo, que é: e aí, regime de trabalho no pós-pandemia na fantástica fábrica do impacto? Por que que o regime híbrido venceu? Por que que ele segue vencendo? A gente tem algum estudo que mostra que esse caminho é o mais produtivo, é mais eficiente? Sinceramente, eu não vi nada ainda sobre isso. Se tiver, me mostra aí que a gente divulga por aqui. Pois bem, um terceiro aspecto aqui é relacionado a vagas de trabalho, ou podemos chamar de mercado aquecido. Bom, eu escuto essa frase com frequência, tá? Que o mercado de trabalho na fantástica fábrica do impacto anda aquecido, que está em alta, que tem muitas oportunidades e por aí vai. Será? Bom, o que eu vejo, de novo, baseado no meu achômetro, é que sim, há várias vagas, só que vagas para analistas são as que mais tem e como PJ. Isso é o que eu mais tenho visto no setor, tá bom? Vagas para posições mais complexas, de liderança, tal, são bastante escassas e muitas vezes elas já surgem meio carimbadas ou com tantas restrições que fica bem difícil de aplicar para elas, de uma maneira geral. Não, por tantas vagas de trabalho que cresceriam positivamente no pós-pandemia, até cresceram. Sim, nessa chave de o mercado está aquecido, está para analistas PJ. Mas aí eu te pergunto, cadê as vagas aquecidas? Cadê esse mercado de trabalho aquecido? Né? Se a gente tem visto vagas para posições mais
baixas ou intermediárias, PJ e regime híbrido. Pois bem, esse é o que tem para hoje na Fantástica Fábrica do Impacto. Então, a galera que é mais experiente, que tem mais horas de voo e que está querendo buscar outros trabalhos, o que resta para essa galera? Né? Abrir sua própria empresa, abraçar o ser um PJ e tentar um lugar ao sol no setor? Pois é, tá difícil, hein, gente? Então eu encaro com menos euforia esse mantra de que o mercado está aquecido e que sobram vagas. Não é bem assim não, tá bom? Não é bem assim. Bom, a galera que tá aí, Brasil adentro, que escuta aí o podcast, que tá interessada em seguir na área ou entrar na área, segue em frente. Sim, há vagas, mas não é essa chuva de vagas que a gente escuta. E aí você vai precisar fazer algumas escolhas, né? Talvez as mesmas de antes da pandemia, que é, bom, se mudar para outras cidades, para grandes centros, talvez o eixo Rio-São Paulo, para se manter viável nesse tabuleiro de vagas. Que pena, né, que a gente perdeu a oportunidade na pandemia de que isso pudesse se ampliar regionalmente, que a pessoa pudesse estar em qualquer outra cidade, Brasil adentro, e seguir atuando, seguir viável no mercado. Isso eu acho que a gente escorregou. E muitas vezes, como sobram oportunidades PJ, as pessoas conciliar vários trampos para se manter. E aqui, gente, a gente escuta muito essa falácia de que você ser o CEO de si mesmo, ser o seu próprio empreendedor e ter vários trampos ou vários vínculos numa lógica de que, olha que legal, você administra o seu tempo e faz várias coisas. Olha, isso é fato, sim, acontece e muita gente no setor opera dessa forma e está feliz, está satisfeito, sim, legal, mas não é a única realidade, tá bom? Vamos ser honestos intelectualmente aqui para dizer que muita gente que opera como PJ e tem vários trampos, o faz por necessidade. Porque recebe pouco nesses vários trampos, se dedica certo número de horas em vários desses chapéus e que precisa dessa soma de receita, de rendimentos, para poder se manter, pagar suas contas de maneira digna. Isso é o que eu tenho visto, tá bom? Então, ainda que sim exista espaço para você ser PJ, atuar em vários lugares e estar satisfeito dessa forma, existe também muita gente que está fazendo porque é o que tem para hoje e que se ela pudesse escolher, ela talvez não escolhesse esse modelo, tá bom? Aí eu te deixo a pergunta, bom, o mercado de trabalho no nosso setor vai seguir em alta? Vai seguir essa tendência de vagas híbridas, regime PJ e forçando a mão para as cidades do eixo? Vai seguir a tendência de vagas para profissionais mais de início, né, início de trajetória, né, mais para analistas? Bom, se enganou quem imaginou que o mercado para o nosso setor caminharia para modelos mais horizontais, mais colaborativos. Se ouviu isso durante a pandemia, não é mesmo? Que a gente colaboraria mais entre si, que a gente daria mais oportunidades para iniciativas locais e blá blá blá. Bom, pós-pandemia acentuou a lógica piramidal, uma lógica mais hierárquica, de controle, né, das estruturas. Embora haja sim modelos horizontais que estão rodando aí e tentando, né, encontrar modelos mais participativos. Tem de tudo, tá? Mas eu me arrisco aqui a dizer que muitos casos da forçação de barra de retorno ao regime híbrido, retorno àqueles 2, 3 dias ao escritório, tem muito a ver com esse controle, com essa lógica mais hierárquica das organizações. Posso estar falando besteira, me corrijam aí se eu estiver falando, comenta aí e me apresentem coisas que estão rolando, que a gente possa falar mais sobre isso. Adoraria escutar mesmo, tá bom? De verdade. Eu estou em sua pulseira e seu relógio. Você é minha glória, eu sou o seu prazer. Eu estou no seu suor, o melhor de você. O melhor de você está em mim. Eu vivo em seu suor, o melhor de você. O melhor de você vive comigo. Bom, outro aspecto aqui, obviamente, que a gente tem que mencionar é a saúde mental, não é mesmo? Afinal, a pandemia trouxe esse tema,
jogou na nossa cara a importância desse tema, que bom. E ele parece que veio para ficar. Isso é bom. Ele ficou na mesa de prioridades, ainda que a gente tende a lembrar dele só em datas comemorativas, de maneira pontual, não é mesmo? Bom, eu já tratei desse tema aqui, link na descrição, episódio 142. Então passa lá, escuta, não vou trazê-lo de novo aqui, tá? Eu só vou dizer que no pós-pandemia o tema veio para ficar, que bom, mas eu vejo pessoas, né, indo de mal a pior nesse quesito, tá? Então o nosso setor está começando a olhar para esse tema, estão começando a surgir relatos de que nem tudo são flores na fantástica fábrica do impacto e que saúde mental é algo que está pegando sim para muita gente. Nesse sentido, se você ainda não assistiu a série Bebê Rena na Netflix, recomendo bastante. Não é sessão da tarde, tá? É pesada, se prepara para assistir, mas ela vai nos falar de saúde mental de uma maneira bastante intensa e forte. Vai te marcar, não tenho dúvida. Então, Bebê Rena, Netflix, recomendo, tá? Tem nada a ver com impacto social, nada a ver com nossos temas aqui, mas é um mergulho denso no tema da saúde mental. Bom, um outro tema aqui, outro tópico aqui é o tal do sucesso, ou chegar lá, ou viver com propósito, enfim. Tem mil maneiras de se expressar, de se vender essa história da utopia, do propósito. Bom, você se lembra, né, que a pandemia nos fez reestabelecer prioridades na nossa vida, né? Diante da finitude da vida, né, dos recordes de pessoas morrendo e tal, tudo aquilo lá nos colocou um pouco... Qual é a prioridade, então, de viver, não é mesmo? Pois bem, passada a pandemia, o que ficou disso? Bom, eu tenho visto o quanto a gente esqueceu dessa coisa de viver intensamente a vida, de dar valor ao que realmente importa, às pessoas, etc. E parece que a gente esqueceu disso e voltou a pisar fundo na chave do ganhar dinheiro, sobreviver, pagar boletos, correr, acelerar, na vida louca, tal, em busca de um lugar ao sol na prateleira do sucesso, em busca de se viabilizar financeiramente. Que triste, né? Daí eu te pergunto, mas o que é chegar lá no nosso setor? O que é dar certo no nosso setor? Pois é, deixo no ar essa pergunta, tá? Porque, sinceramente, eu não sei respondê-la. Vou pegar meu exemplo para tornar mais didático esse tema aqui, tá? Bom, ter o podcast aqui e inspirar outras pessoas com ele é muito legal. De novo, agradeço demais. Fico feliz demais por isso. Isso é dar certo? Isso é chegar lá? Ter o podcast aqui, curtir produzi-lo, achar que ele faz sentido para um tanto de gente assim como ele faz para mim, e pagar para mantê-lo, tirar dinheiro do próprio bolso para mantê-lo, é dar certo? Bom, eu vejo várias organizações que cresceram muito durante a pandemia e que hoje seguem grandes, relevantes, são referências no setor. Daí eu te pergunto, elas deram certo? Elas estão dando certo? Vejo lideranças dessas várias organizações da Fantástica Fábrica do Impacto que supostamente estão dando certo. E essas pessoas cada vez mais inacessíveis no nosso setor, mas sendo referências do setor. Daí eu te pergunto, essa é a régua de dar certo? Bom, diante de tanto frenesi em que a gente vive, de tamanha velocidade e superficialidade que a gente está, o que significa dar certo? Lembrando, atuando na Fantástica Fábrica do Impacto. Nosso recorte é esse, tá? Bom, eu não tenho essa resposta, amigo ouvinte, claro. Eu levanto bolas aqui para você cortar, não para mim. Eu estou perguntando para mim mesmo. Eu não tenho essa resposta. Afinal, o que é dar certo na Fantástica Fábrica do Impacto? O que era dar certo na Fantástica Fábrica do Impacto lá no auge da pandemia, no nosso confinamento? E o que é dar certo na Fantástica Fábrica do Impacto 4 anos depois? Acho que são coisas um pouco diferentes, não é mesmo? Bom, o dilema que eu tenho vivido da pandemia para cá é o de um lado,
seguindo um trabalho fixo, que não é o podcast, tá? Tenho um trabalho fixo que me possibilita pagar os meus boletos com dignidade e, do outro lado, me perguntar onde eu posso me aproximar mais desse dar certo. É uma pergunta para mim mesmo, né? O meu âmago. Produzir o podcast me ajuda a me conectar com esse tipo de questões, de refletir sobre elas, de conversar com pessoas, de aprender pra caramba, de inspirar outras pessoas. Isso é dar certo? Dar certo é eu ter um trabalho fixo que me possibilita pagar esses custos de produzir o podcast? Isso é dar certo? Ou ser considerado dar certo, entre aspas, deveria ser aquele modelo onde eu encontrasse um modelo de negócio viável? E aí me referindo aqui ao podcast. Bom, eu não sei, mas é um pouco do que eu tento captar da realidade que eu vejo no setor passada a pandemia, não é mesmo? Bom, eu chego num ponto aqui importante, que é a pandemia chacoalhou a gente e fez a gente relativizar a importância do dinheiro, das coisas materiais nas nossas vidas, né? Lembra lá no confinamento? Que importava mais era a nossa saúde, as pessoas que a gente amava, viver a vida e por aí vai, né? Passada a pandemia, parece que a gente deletou isso totalmente da nossa cabeça, né? E agora o que parece que interessa é pisar fundo no ganhar dinheiro, no viabilizar financeiramente, ter um bom modelo de negócio, captar recurso, enfim, chegar lá, dar certo. Bom, se isso é o novo dar certo, então aquela coisa de buscar algo que tivesse um sentido maior para a gente na nossa vida ficou de lado? Aquilo lá não era o certo? Bom, eu sinto que a gente perdeu uma baita oportunidade de se reconectar com essa tal utopia, propósito, enfim, chame como quiser, de ressignificar o que realmente importa nas nossas vidas. Claro, o dinheiro é uma dessas coisas, mas talvez lá no auge da pandemia ele tinha um lugar muito menos importante, né? Mais secundário. E que agora parece que ele voltou a ocupar um lugar central na nossa vida, de uma maneira geral aqui, tá? Bom, no pós-pandemia, se ele voltou a esse lugar central, ou carro-chefe das nossas vidas, não é mesmo? Se isso está acontecendo, é o que eu tenho notado. Isso vai muito mal obrigado, não é mesmo? Que projeto de vida é esse, né? Então, nesse caso, o dar certo é viabilizar-se materialmente, financeiramente. E olha que curiosidade, olha que paradoxo, né, gente? Lá durante a pandemia, nos idos de 2020, a gente valorizou muito mais a vida, a saúde, a família, etc. E o nosso setor alcançou um recorde de doações. Legal, né? Passada a pandemia, as doações despencaram e nós, agora vacinados, não mais confinados, a gente poderia finalmente seguir em direção aos nossos sonhos, a nossa utopia, propósito, mas curiosamente a gente saiu, todo mundo correndo em direção à grana ao se viabilizar financeiramente. Que paradoxo, né? Então a gente voltou a correr atrás da grana, as doações despencaram. Isso é dar certo? O que é dar certo para você, amigo ouvinte? O que é dar certo para você na fantástica fábrica do impacto? O que é chegar lá para você? Eu tenho me feito essa pergunta e eu, para ir fechando o papo aqui com vocês, tenho me feito essa pergunta e tenho dificuldade de encontrar a resposta. Mas as pistas têm me mostrado que o caminho que o setor espera da gente, que é o dar certo, é viabilizar-se financeiramente, ter um bom modelo de negócio, ser um bom captador de recursos e blá blá blá. Isso é o dar certo para o setor. Isso é o que o setor espera que a gente faça para dar certo. E esse lugar de dar certo, será que é o lugar onde a gente se conecta com a nossa utopia, com o nosso propósito, com o que a gente quer conosco mesmo gerar de transformação, de legado no mundo? Acho que não, né? Acho que a gente está em direções um pouco opostas, tentando conciliar, encontrar um ponto de interseção entre esses dois mundos. E acho que aí, para fechar, esse que talvez seja o maior alento ou desalento nosso, que é talvez a gente não consiga encontrar um ponto de interseção viável financeiramente de um lado e
que nos alimente, que alimente a nossa utopia interna do outro. Acho que esse é um pouco o dilema que a gente está vivendo no pós-pandemia, né? A gente acreditou que a gente conseguiria encontrar um caminho mais generoso, mais solidário, mais colaborativo, com mais prazer em atuar nesse setor, de trocar mais figurinhas entre pares e tal. Só que esse sonho nosso, ele parece andar na contramão do cada um viabilizar-se financeiramente. Porque o que a gente tem visto hoje, nesses 4 anos de pós-pandemia, é que cada um por si. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Que é cada organização correndo para se mostrar, se vender, se viabilizar no setor. E aquele papo de colaboração ficou pelo caminho, não é mesmo? Ficou pelo ar. Porque o que importa hoje, o que o nosso setor parece valorizar hoje, é que cada um seja um bom produto de si mesmo, cada organização seja a melhor, a referência do setor, a premiada, a reconhecida, e que se dane as outras. Porque o que interessa é a própria organização se viabilizar financeiramente. Isso é o que parece que a gente está enxergando da nossa janela no nosso setor. E que é muito triste, né? Porque já é assim que acontece fora do nosso setor, né? Em outras áreas de atuação mais convencionais, digamos. A gente imaginava que dentro do nosso setor a gente enxergaria algo um pouco menos cruel que isso. Não é o que a gente está vendo, não é o que a gente está vivendo nesse pós-pandemia. Obviamente a gente precisa lembrar de Paulo Freire aqui para fechar, não quer dizer que é assim, né? O mundo não é assim, o assado, ele está assim. Então a gente está vivendo no setor dessa forma. Significa que ele é assim e que está tudo dado, né, definido? Não. Mas que a gente precisa fazer esforços para ir numa outra direção. É o que a gente está vendo nesse momento? Infelizmente, não. Tenho visto pouco esse movimento. Ainda que ele exista, tá? Tem muita gente que escuta e que está por aí Brasil adentro, insatisfeito com esse cenário que eu tracei aqui e justamente tentando fazer coisas, botar de pé iniciativas que têm suas dificuldades de modelo de negócio, mas que têm muita entrega, muito valor ali, muito impacto efetivo, né? Que preenchem muitas pessoas. Isso tem sido muito legal de ver cada vez mais. A questão é como que a gente consegue manter nessa linha e pagar nossos boletos com dignidade. Se alguém souber a fórmula aí, conta aí pra gente, tá bom? Bom, e lembrando aqui que esse podcast ele é totalmente independente. Já são 5 anos de produção na raça, caseira, buscando sempre trazer uma visão mais crítica da nossa fantástica Fábrica do Impacto. Se você gosta desse trabalho e quiser fortalecê-lo, passa lá no Apoia-se, link na descrição, lá você pode apoiar, ajudar esse projeto a seguir de pé, seja com doação recorrente, seja com um Pix pontual, eventual, como você preferir, como couber no seu bolso, toda colaboração é bem-vinda. Então, agradeço demais quem já é parte desse barco que está apoiando, e se você está chegando, passa lá e fortalece esse trabalho. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado, se cuidem, um abraço e até a próxima. Eu estou no seu suor, o melhor de